Nós vamos respirar bem profundamente e sentir toda essa luz, todo esse amparo. Vamos mentalizar os guardiões fazendo uma limpeza no nosso lar, fazendo uma proteção. E nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, de Maria Mary, de Eliamar, de Zé, de Sete Flechas, de Cíntia, de Cássio e de todos esses espíritos que estão estudando junto conosco. Que nessa tarde possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que assim possamos aprender com amor, com fraternidade e com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Não. E agarrou o braço do médico. Isso. E aí? Eu marquei para baixo. Tá. Separada ou casada? Alguém marcou mais para cima? Não. Não. Aí também marquei. Comecei na frase anterior, né? Se eu me separasse, estaria melhor aqui? Pode ler, Solange. Separada ou casada, aqui você só estaria melhor se estivesse em paz com sua consciência. Tem muitos lares com casamentos esfrangalhados, recheados de desrespeito e dor, em que o casal acredita estar diante de um resgate kármico. Essa crença retira da criatura a criatividade para encontrar as soluções ou tentativas de extinguir as crises conjugais. Casamento é uma escola de altruísmo e perdão. As convicções embasadas em programação reencarnatória e acerto de contas do passado, em hipótese alguma, devem inspirar a conduta de passividade, violência, acomodação e abuso. Muitas mulheres espíritas estão apanhando do marido em nome de karma. Com isso, sofrem horrores, magoam-se e em nada auxiliam aos maridos covardes na sua melhora. Já existem homens astutos, vilões que usam essa ideia como ameaça para a esposa não largá-los. Tenho náuseas só de pensar. Eu parei aí. Não sei se daqui para baixo. Mas o que você quer destacar nesse parágrafo aí? O que eu quero destacar nesse parágrafo é que realmente muitas vezes as pessoas, acho que, não sei se os homens também têm esse pensamento. Eu digo que eu me identifiquei aqui na relação em que eu vivi dos meus pais, que eles tinham esse casamento assim estressado, de brigas, e que a minha mãe achava que ela estava resgatando um karma com o meu pai e que nunca mais, ela queria morrer com ele até o fim para nunca mais voltar, entendeu? Então eles se aturavam, não era uma coisa assim, uma relação saudável, de respeito, sabe? Podia até ter um bem-querer, mas eu acho que era mais uma situação de aturação mesmo. É o que eu li aqui e que eu vivenciei essa situação. Eu anotei, basicamente, pela primeira frase que tem aí nesse parágrafo. Separada ou casada, aqui você só estaria melhor se estivesse em paz com a sua consciência. Esse é o segredo para a gente estar bem no plano espiritual quando desencarnar. Paz e consciência. O que significa paz e consciência? É você fazer o que está no seu alcance para poder se conhecer e se transformar. Vê que nessa frase a gente não fala do outro, né? A gente fala da gente mesmo. E aí, a continuação desse parágrafo, o que eu achei interessante fala que acha que o casamento pela infelicidade está diante de um resgate kármico, né? Aí ele fala assim: essa crença retira da criatura a criatividade para encontrar as soluções ou tentativas de extinguir as crises conjugais. Aí eu fiquei pensando, por que será que ele fala que tira da criatura a criatividade? Vocês sabem dizer? Eu cheguei a uma conclusão, queria ver Qual?
É porque você fala assim, eu vim aqui para sofrer. Aí você para de Se pensar em alternativa. acomoda. Isso. Eu acho que a pessoa se acomoda na relação, Aí para né? de. Vai vivendo por viver. Eu falo porque muitas vezes eu olhava a tristeza no olhar da minha mãe, sabe? Eu via que ela não tinha brilho, ela não tinha vício, e a minha mãe era uma mulher extremamente vaidosa. E muitas vezes eu falava isso para ela, não adianta nada. A senhora fazer plástica, a senhora cuidar da pele, ela não tinha vida. Eu via isso nela e me deixava assim triste, né? Às vezes até ficava brava e tinha um sentimento errado em relação a ela, porque eu não queria que ela tivesse numa condição de casada por causa dos filhos. Ela tinha que estar casada por estar feliz com ele, não, Uhum. vou ficar casada com ele por causa dos filhos. Que isso, né? Acho que não é por aí. Enfim. E a outra coisa que tem interessante aqui é o seguinte: casamento é uma escola de altruísmo e perdão. Só que faltou só uma coisa a completar aqui, né? Para os dois. Os Tá? dois têm que ser altruístas. Os dois têm que aprender a perdoar. Porque se não for assim, um casamento vira uma relação de que um se sobrepõe ao outro, né? E na realidade, o bom casamento é aquele que os dois estão juntos, né? Que os dois A são parceria, né? companheiros. Isso, Onde há companheirismo, onde as pessoas estão ali. isso, Porque exato, senão vai ser aquela coisa, né? Um vai estar melhor do que o exato. outro. E aí o outro vai Sim. estar se apagando. Isso é aquilo que a gente conversou no acolhimento de amor. Isso também é um pouco de suicídio. Não deixa de ser. Às vezes não do corpo, né? Mas Não é um isso. suicídio consciente, é É, um suicídio inconsciente no sentido assim, eu tô me deixando, eu tô me apagando, eu estou me matando. eu estou me matando, eu estou matando meus sonhos, eu estou matando Sim, aquilo que me faz bem. Está se apagando, né? Tá se apagando completamente. Por quê? Em nome de crenças, né, que estão ali. E aí continua o seguinte, né? As convicções embasadas em programação reencarnatória, ou seja, karma, né? Hum. E acerto de contas do passado, né? Karma, em hipótese alguma devem inspirar a conduta de passividade e violência, acomodação e abuso. Ou seja, aí nós estamos aqui, tá focando no casamento, mas em qualquer relação é assim, né? A gente não pode falar assim, eu sofro porque é o meu karma sofrer. Não. A gente já aprendeu aqui, já falou em vários livros, né? Que Deus criou nós para sermos felizes, não para sofrer. felizes. Nós estamos aqui para sermos felizes, né? É isso aí. Você só estaria melhor se estivesse em paz com a sua consciência. É isso que a gente precisa buscar. E aí, que mais? Só para frente, eu marquei. Não sei as demais pessoas. Mas que o casamento só chega a esse ponto porque a maioria dos casais evita duas vacinas essenciais à saúde da relação desde o início da vida a dois: diálogo e respeito à individualidade. Eu acho que muitas das vezes a falta do diálogo realmente compromete muito a relação, porque às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa, mas a gente tem que saber também o que está falando, poder conversar, poder a gente aparar as arestas. Então, eu acho que é muito importante esse diálogo e também o respeito à individualidade. Esse é muito importante mesmo. Porque Eu muitas, prezo muito isso daí no meu casamento, eu e meu marido. Eu também. Eu também. porque assim, existe a diferença do diálogo e do monólogo, né? Então, E da discussão. O As pessoas geralmente entram em discussão, não em diálogo, né? Por quê? Porque suportou, não conseguiu um diálogo, aí quando chegou lá no tantão, aí vai e explode, aí vira discussão. Agora, se conversassem
né? E conversar é o quê? É falar cada um no seu tom, né? Porque não adianta a gente falar baixo. Tem gente que tem um tom alto, né? Então não adianta, ela não tá berrando porque ela tá gritando, mas é por Sou causa do eu. tom dela, né? E aí Essa sou eu. depende muito da vibração. Eu falo, tudo tem um teor vibratório. Quando é uma conversa, um diálogo, é um tom. Quando é uma briga, é outra É vibração outro, é totalmente, outra vibração, Sim, sim. né? E esse respeito à individualidade, cada um é um, Sim. cada um tem um sentimento, né? Mas aí existe sempre aquele, sei lá, para as pessoas que estão escutando a gente no YouTube, né? Às vezes a gente fica pensando o seguinte: tá bom, mas eu quero dialogar, mas o outro não quer. Como é que faz? Aí é problema, é, realmente. tem isso também. Uhum. Aí eu vou falar o Às meu ponto. vezes um é cheio de boa vontade, quer sentar para conversar, quer tornar as coisas claras, tudo, mas O outro a não quer. outra pessoa ou finge que escuta, ou leva na brincadeira, ou não respeita nada. Aí eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Porque no lugar nenhum escrito isso. No meu ponto de vista, é nesse momento que você precisa questionar até quanto aquela relação está sadia, Hum. né? Sim, Até quanto que você está colocando em prática aquilo que a gente leu no início do outro parágrafo, né? Como Só, estaria só estaria melhor se estivesse em paz com a sua consciência. Consciência. Então, de repente você está sendo agredido, agredida no casamento, né? Porque acontece tanto para o lado masculino quanto do feminino, né? Claro que com maior incidência o homem se impondo sobre a mulher, infelizmente isso acontece, mas de qualquer forma, numa relação onde que uma pessoa está se sentindo agredida pelo outro, precisa ter o diálogo. Porque sem o diálogo, você não vai ter a paz na consciência de que você fez de tudo para continuar naquela relação. Se o diálogo não acontecer e as agressões estão te ferindo, aí precisa reavaliar se o relacionamento é sadio ou não, se está trazendo algum aprendizado, sadio ou não está me trazendo algum aprendizado esse relacionamento? Essa é a pergunta principal, né? Esse é meu ponto de vista, tá bom, gente? Sim. Algo mais? Termina outra esse parágrafo, antes de falar outro parágrafo, também achei assim, quando termina esse parágrafo que eu li sobre a respeito da individualidade, a cultura do sofrimento estimula a passividade diante da dor. Então, às vezes, aceitar isso, você se torna tão passiva que você não tem nem mais reação. Você acha que tem que aceitar aquilo porque é karma. Você se torna passivo a isso, não é? Uma passividade. Mas, sabe, graças a Deus isso está mudando, né? Mas Uhum. isso é uma coisa cultural. São crenças muito fortes. É uma Crenças coisa também. cultural. Por exemplo, Tá. as mulheres, até bem pouco tempo atrás, elas eram educadas a baixar a cabeça para o homem. Uhum. E aí elas sofriam de tudo quanto era tipo de abuso, inclusive sexual, né? Mas abaixavam a cabeça porque elas foram ensinadas a isso. Graças a Deus isso está mudando. Graças a Deus, nos dias de hoje, a gente vê as mulheres se posicionando de uma forma diferente no relacionamento a dois, né? Infelizmente, também, o que acontece? Até se atingir um equilíbrio, onde os dois se respeitam, vai acontecer abuso por ambas as partes, né? Às vezes do homem sobre a mulher e, às vezes, da mulher não aceitar absolutamente nada que venha do marido. Também é errado. Porque o que a gente viu aqui é o diálogo e o respeito à individualidade para ambos os lados, né? Porque senão você passa a figura do abuso do homem para a mulher e continua sendo uma relação tóxica. Não é isso? Tem mulher abusiva também.
Tem, tem. Tem mulher abusiva, tem mulher que é Por pior que isso, um homem. na outra aula, a gente estava conversando sobre isso. O problema está no ser humano, no ser Sim. humano. É. Porque tem horas que é de um lado, tem horas que é do outro. E é eles que é o ser humano que precisa se conscientizar. E uma explicação para isso pode estar na questão de que espírito não tem sexo. Uma vez ele encarna como homem, outra vez encarna como mulher, né? Talvez essa mulher que abuse do homem, né? De alguma forma, quem sabe se Foi um homem. não foi educada, nasceu como um homem, foi educado a abusar da mulher, né? Vai saber, né? E quando eu falo educado, eu não estou criticando os pais. Educado a Sim. sociedade, né? Aham. É isso, né? Algo mais? Eu marquei aquele nada, mais para embaixo, último parágrafo dessa linha. Nada é errado ou certo. Mas eu gostaria que alguém lesse, porque eu não consigo, porque está tendo um samba Eu leio. aqui e eu não consigo. Eu leio porque eu marquei também esse. Nada é errado ou certo, minha filha, quando nos livramos do perfeccionismo e vivemos a vida como ela é. Tudo é esperança e aprendizado quando fazemos o melhor sem desejar ser perfeitos. Ser perfeito. Certo e errado é efeito do orgulho. Quando vivemos na humildade, crescemos sempre sem culpas e sem prepotência. Sucesso e fracasso tomam novas perspectivas. A vida floresce. Vibramos com o Pai na impermanência de tudo e de todos. Muito legal esse parágrafo aqui, né? Porque Não é? a gente é perfeccionista. E aí, Sim. um dos efeitos disso é que a gente vive alguma coisa que a gente não é, mas que a gente deseja ser, né? E cobra do outro, né? Não, mas a sociedade não impõe também esse negócio de perfeccionismo? Quando você Sim, quando você está estudando, quando você faz um curso, quando você pratica um esporte, não tem essa cobrança? sim. Quando você vai na escola e seus pais te obrigam a tirar notas altas, Então, quando você vai fazer algum trabalho de escola e tem que tirar 10, e às vezes quando você está na faculdade, todo mundo cobra de você ser o melhor da turma. Isso sim. tudo é uma cultura da busca pela perfeição, porque você só vai ser o melhor de todos quando você for Se perfeito. você é perfeito, A perfeição não é desse mundo, então coitado da pessoa, né? E aí vira frustrado, né? Vai ficar frustrado, porque melhora um tantinho, piora do outro, né? Mas tá tudo certo, vamos lá. Ó, tudo é esperança e aprendizado quando fazemos o melhor sem desejar ser perfeito. É isso que a gente precisa buscar, fazer o melhor, não o perfeito. E o que é o melhor? É aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Aqui ele está dizendo o seguinte: não se contente em ser medíocre, mas busque fazer o seu melhor. A comparação que você tem que fazer não é de você com os outros, é de você com você mesmo. Hoje eu fui melhor do que ontem? Fui, então tá bom. Mas eu sou perfeito? Não, então tá bom. É isso que a gente precisa buscar, né? Porque enquanto a gente fica mentalizando que a perfeição, nós vamos ser infelizes sempre. Por quê? Porque a gente não consegue ser perfeito. Eu estou falando isso, mas eu sou perfeccionista e eu venho percebendo isso o tempo inteiro. A dificuldade que eu tenho em ser feliz porque as coisas não saem perfeitas. Então a gente precisa tirar essa questão da perfeição da nossa visão e falar assim: eu vou fazer o meu melhor. E o que significa fazer o meu melhor? Parar, pensar, ver todas as opções e escolher aquela que a gente julgar que é melhor. E fazer. Ah, mas e se não for? Se eu descobrir depois que eu não for? Descobrir depois. É uma nova questionamento, é uma nova variação de opções que a gente tem para escolher. Escolhemos de novo, mas agora já com a experiência do que aquela escolha que eu fiz agora há pouco
não foi a melhor. Então eu posso fazer uma escolha melhor agora. Pronto, já me tornei melhor. Algo mais? Então vamos embora, gente. Continua, é você que vai ler? Tá aqui, ó. Não somos preparados. Eu só queria falar a última frase daquele último parágrafo. Ah, então tá. Vibramos com o Pai na impermanência de tudo e de todos. O que significa impermanência? Que as coisas não são permanentes na vida. Tudo se transforma. E a gente precisa se transformar também. Vamos lá. Eu notei dois parágrafos abaixo. Seu casamento... Fato? Oi. Não. Experiência. Cada qual tira de sua vivência o que pode de melhor. Erro só existe quando nada aprendemos com nossos erros. Isso também achei legal, né? Porque Eu marquei também. o casamento foi o que foi. Aham. Eu acho que essa forma, né? Erro só existe quando não aprendemos com os nossos erros. É a realidade. Errar nós Sim. vamos. Mas o que a gente aprendeu com isso? Tem que aprender, tem que tirar algum ensinamento do erro, né? Tem que melhorar em alguma coisa. Porque se a gente não errou, eu vejo assim. Também não aprendeu nada. Não, se a gente conseguiu aprender sem um erro, significa que a gente compreendeu. Mas se a gente errou, é porque a gente não tinha compreendido. Mas a gente só aprende quando erra. Na convivência. Na convivência. E aí tem uma coisa interessante aqui. Seu casamento foi o que foi. Uma experiência. Casamento é uma experiência de vida. Não é a vida. E tem gente que faz dele de uma vida. Se não for casado, não existe vida. E não é assim. Gente, eu não estou aqui fazendo apologia A todo mundo. à separação, por favor. Ao divórcio. Não é isso. Eu acho que a gente precisa utilizar as experiências, o diálogo, para manter o casamento. Mas tem gente que o casamento era objetivo de vida. É isso aí. Casou. Então, aí são as crenças, ela ia né? conseguir. Ó, são as crenças. As mulheres eram casadas como se as mulheres eram educadas como se casar fosse um emprego, fosse ser a vida delas, né? Aí essas crenças foram se transformando, né? Com o tempo, essas crenças foram se transformando. Mas aquelas que acreditaram nisso sucumbiram muitas vezes. Às vezes não, às vezes deu certo, mas às vezes não. Por quê? Porque fez a vida do casamento como se fosse a vida dela. Então ela viveu para todo mundo, mas ninguém viveu muitas vezes para ela. Nem ela para ela. Nem ela para ela. Ninguém. Acho que é verdade. O principal é isso. Ela não viveu para ela. Ou seja, ela só colheu a amargura da vida que teve, né? É uma relação muitas vezes tolhida, reprimida, né? A pessoa daquele machismo vivia uma coisa que não podia fazer nada, só estar ali naquela relação. Desrespeito à individualidade, né? O desrespeito à individualidade. Né? Porque assim, eu escutei ontem algo assim do tipo, né? Que o esposo chegava e falava assim: ó, esse prato não tá legal. Essa roupa tá mal lavada. Olha, você lava a roupa de qualquer jeito. Não, tem que ir lá, tem que esfregar. Tá legal. Ele podia falar. Mas por que ele não fazia? Isso é trabalho da mulher. Mas os dois trabalham. Sim. Isso é trabalho da mulher. Mas se os dois trabalhavam fora, o direito vamos dividir, né? Mas aí você fala assim, e isso é um casamento de agora, tá? Um casamento de jovens. Não é um casamento antigo, não. E aí você fala assim, o que aconteceu? Né? Não tinha amor. Tinha o quê? Uma cobrança, como se vivesse lá em 1900. Olha, isso aqui não tá bom.
vai e faça, vai não sei o quê. Não tem como dar certo. Não existe o amor, não existe o diálogo. Existe uma pessoa mostrando para outra que ela está errada o tempo inteiro, na opinião dele. Então não existe um casamento. Não é uma vida a dois. E aí volta aquilo que a gente leu lá em cima, né? É muito importante nesse ponto, né? Buscar a conciliação, respeito à individualidade, todo esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente, dependendo da educação, isso não vai existir no casamento. Não. Vamos continuar ou vai parar? Continua. Não vai dar para terminar o capítulo, mas continua. É que eu li eu anotei os próximos parágrafos. Então aí. vai, tenta. Eu também. É fato. Mas daí a ficar conjecturando sobre vidas passadas, quitação de débito, uma relação a dois tem por objetivo ensinar a empatia, o altruísmo, a afetividade e a capacidade humana de conviver sempre dentro dos limites que educam e libertam. Que vem diretamente falar sobre o que você falou agora, né? Todo casamento, para ser espiritualmente coroado de êxito, deve caminhar para a desvinculação. Desvinculação? A autonomia ou capacidade de cada um aprender a viver sem o outro, conquanto vivam um para o outro. Você vê que legal? Exato. Muito legal. Somos indivíduos, somos individuais. Então nós temos que ser autossuficientes. Mas viver um para o outro significa amar o outro. O amar é se dedicar ao outro, né? Não sem deixar de se dedicar a si mesmo, né? Não é ser dependente de tudo, né? Não. É dependente realmente, né? Porque tem gente, tem relacionamentos que é aquela coisa, né? Você depende se o outro vai deixar ou não, né? E nós não estamos falando aqui de material, tá? É de sentimento. Estamos falando de sentimento, capacidade afetiva, esse tipo de coisa. É claro que muitos casamentos continuam existindo, porque novamente naquela educação machista, né, que existia no passado, ou que existe ainda hoje, né, a mulher era dependente do marido, né? Só que se existe, a coisa até pode acontecer, no meu ponto de vista, mas precisa ter aquela ciência de que se por algum motivo o casamento acabar, o que é dos dois é dos dois. Não é de um. Entendeu? Então trabalhar de tal forma que não exista a dependência econômica, né? Para que a pessoa não se sinta humilhada, pode-se falar assim? Pode. Continuando. Desvincular nos relacionamentos significa a independência da alma. Juntos, porém, sem dependência, sem apropriação, sem posse. O casal que deseja tornar duradoura a sua relação aprenderá a fazer da vida a dois um ninho acolhedor para ambos, sem o egoísmo em família. Sendo felizes entre si, tomarão como divisa a felicidade de outrem, como alicerce da união. Serão tão ricos de alegria que assumirão espontaneamente o compromisso de dividir com os familiares e os menos felizes seus valorosos momentos de afeto e carinho. Viverão em regime de gratidão pelas bênçãos da existência, buscando multiplicar os tesouros do lar com a sociedade, onde se encontra a extensão de sua família. Essa é a união espiritual, o companheirismo, a amizade, regado pelo idealismo do amor. Que bacana se a gente conseguisse ser dessa forma, né? Uhum. Mas você vê que se o casal ele tem o relacionamento pautado dessa forma, a felicidade extrapola o casamento?
Ele quer a tendência é levar essa felicidade para fora da relação, para que mais pessoas se beneficiem deste amor, Sim. porque senão Porque se seria um você amor vê. egoísta, né? É, E isso, como fala, reverbera no convívio que está em nosso entorno, né? Os filhos, né? As pessoas que convivem conosco. Você, numa relação sadia, você consegue ter essa comunicação com as pessoas num ambiente mais agradável. Sim, sim. Eu achei bonitinho isso daqui, tá? Ai, que lindo, doutor. Como me tocou a sua fala. O senhor se casou? Sim. Deve ter sido muito feliz no lar. Fiquei quitando dívidas. Fiquei quitando dívidas. Você vê, né? Isso é legal porque a gente percebe, a gente está falando de um espírito que está tratando de outros no plano espiritual, não é isso? é. Mas ele viveu a vida aqui na Terra como nós estamos vivendo, As as dificuldades. dificuldades dele. É. E lá ele está aprendendo ainda muito mais coisa, A né? única coisa é que ele pegou aquilo que ele era como médico, com tudo aquilo que ele cresceu, ele fez muita coisa boa e foi para lá no plano espiritual para continuar. Então ele vai atendendo todos aqueles que estão em crise, mas não significa que ele tem uma superioridade. É. Mas quem começar, que pegue o primeiro livro de Dr. Inácio, que tem diversos, ele tem diversos livros. E os livros de agora, esses últimos que nós estamos estudando, a gente vai ver uma evolução do espírito muito grande. Ah, é? A gente vê em vários espíritos. Luiz Sérgio Luiz começou de Sérgio uma também. forma, Luiz né? Sérgio também. Luiz Luiz Sérgio Sérgio também é. Você vê André Luiz também, né? também. Dos livros que ele escreveu Sim. há um tempo atrás, os livros que ele escreve agora, né? É uma forma, assim, é diferente a evolução no plano espiritual, mas ela existe, ela é consistente e você nota. E é por isso que ele também entra em crise, porque tem aquele ladinho sombra ainda que teima em vir. E todos eles. Aí você fala, onde que eles estão? Eles estão no umbral, gente. No reino, na parte das colônias, mas eles estão no umbral. Eu gostaria, são 6:02. Eu gostaria de terminar esse capítulo, mas tem bastante coisa ainda, que eu acho que vocês anotaram. Eu só marquei mais dois pedaços. Sérgio Não sei os marcou demais. Bom, então vamos terminar esse capítulo, vamos. porque só avisando ao pessoal que também está escutando a gente, nós vamos estudar hoje e a gente vai dar uma parada no estudo por causa que a Valéria vai fazer a cirurgia. E aí, nesse período, a gente não vai conseguir Gravar. o estudo, nem gravar, nem nada. Então, a gente vai parar o estudo. E para quem acompanha a gente pela internet, coloca lá para ser notificado quando tiver novas publicações, porque assim consegue perceber quando que a gente voltar a fazer os estudos, tá bom? Se Deus quiser, estaremos de volta o mais rápido Se possível. Deus quiser, sim. Sim. Amém. Vamos lá? Sim. Vamos. Eu anotei mais uns 3 parágrafos abaixo. Alguém anotou esse doutor que sou eu, que, digamos que sou um espírita eu mesmo? Ou seja, alguém não? Então vamos embora. Eu anotei o próximo. Então tá. Tem muita gente adotando o espiritismo na cabeça e se julgando a criatura mais sábia da Terra. Alguém já viu isso em algum lugar ou não? Não. Quando a doutrina estaciona no cérebro, alimenta a idealização. Nasce o perfeccionismo. Ai, Jesus. A doença que nos faz acreditar sermos melhores do que realmente somos. É. O perfeccionismo é uma neurose de desajuste consigo mesmo. E o pior efeito é rezar o terço para os outros, isto é, construir performance sobre como os outros devem viver suas vidas. É a doação de um modelo mental falso. É a adoção. É a doação. Doação. Adoção. Adoção. Aqui está a doação. Tudo bem. É a adoção de um modelo mental falso sobre si. Uma expressão do mecanismo de defesa de idealização.
uma fuga de nós mesmos. Quando digo que sou um espírita eu mesmo, é uma forma de dizer o que eu sou, nada mais. Alguém com muito esforço para ser melhor. E apesar disso, veja que espécie de gente eu sou. Então, por que eu anotei isso? Porque é normal a gente ler, estudar e deixar tudo aquilo no reino mental. Eu costumo dizer que isso daí chama-se filosofar. Nós estamos filosofando, né? Agora, a hora que a gente traz todo esse conhecimento do nosso reino interior e começamos a descobrir quem nós somos, aceitando a nossa imperfeição, aceitando os nossos erros e buscando a nossa transformação, aí sim o Espiritismo está fazendo efeito na gente, né? Acho que é isso que a gente precisa buscar o tempo inteiro. Algo mais? Eu marquei na outra folha, quando começa assim, significa que eu não cresci, não evoluí, em hipótese alguma o espírito deixa de crescer na vida carnal. Apenas não cresce tanto quanto poderia e, além disso, carrega a expiação voluntária da angústia, da insatisfação crônica consigo próprio. Deixa de realizar a tarefa mais importante pela qual renascemos na carne, aprender a amar, inclusive a si mesmo, amar como se é, aprimorando-se dentro do possível da realidade, aprendendo a gostar de si mesmo, não sendo o que idealizou ser. Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que se aceitar como a gente é, né? Não ficar querendo ser o que não é, criando uma expectativa, né? Que você ainda não alcançou. Mas é uma coisa importante a gente sempre salientar. O objetivo da nossa vida é esse trabalho com a gente mesmo, tá? Melhorar. Mas nesse trabalho com a gente mesmo, a gente não pode esquecer que o nosso aprendizado está na convivência com o outro. Sim. E a coisa mais fácil, desculpa, não vou falar mais fácil, e um lugar onde que a gente aprende muito também é quando a gente faz caridade. Porque nesse momento a gente vê que as nossas mazelas não são tão mazelas assim, e a gente liberta o nosso coração, quando a caridade é a caridade pura, né? A gente liberta o nosso coração das amarras que nos prende ao egoísmo. Porque nós estamos ali apenas doando o que nós somos. Na caridade verdadeira, né? Algo mais? E o último que eu marquei foi bem no final da página 135, não sei para vocês qual seria. Só poderemos vencer a idealização banindo de nosso vocabulário as palavras certo e errado. Por conta desses modelos de viver adquiridos com a educação social, nascem as frases eu tenho que vocês ultimamente vêm falado para nós evitarmos de falar. Eu tenho que. Tem nada. Eu preciso. Eu devia ter. Vou ter que. Reflexos inevitáveis das idealizações. Frases construídas a partir do que pensamos que deve ser a vida. É verdade. Mas aí, às vezes, a gente se pega assim, eu tenho um compromisso. Ué, você não tem o compromisso? Eu tenho. Mas eu tenho que ir. Então, eu tenho que ir. Olha lá. No próximo parágrafo, ele mostra como a gente substitui alguns exemplos. Eu tenho que ir. Se eu tenho que ir, eu estou indo porque eu quero. Ou por obrigação. Não, ou por obrigação. Porque tem. Eu preciso fazer. Uhum. E aí? Sabe? A gente... nós fomos criando esses hábitos, aí você fala assim, mas é só a forma de falar. Não, ele está no nosso inconsciente. Não é só a forma de falar, não. É o que a gente tem por dentro, a obrigação. A obrigação. A obrigação social, né? Agora, você vai no... Eu tenho que ir no velório. Não tem que ir no velório. Você fala assim, eu vou lá confortar aquelas pessoas, minhas amigas, que sofreram uma perda grande. Não é diferente? Velório. Você sai de casa com um sentimento diferente quando você faz isso. Eu estou indo para abraçar alguém. Eu quero mesmo.
Para confortar alguém. Para confortar alguém. Agora, assim, eu estou indo no hospital dar o meu melhor, né? Levar o meu sorriso, tá? Fala, eu preciso, eu tenho o quê? Você vai Eu levar o tenho que quê? visitar meu amigo que está no hospital. Já virou obrigação. Já. Qual é o sentido que você vai levar lá, né? Agora É você fala assim, verdade. meu amigo está doente lá no hospital. Eu vou levar meu carinho para ele. Não é diferente? Então É as verdade. palavras, É eu diferente. quero, eu tenho que, não, são coisas, sabe? A pessoa, não, ela tem que participar de tal coisa. Não tem nada. Será que ela está preparada para participar? A gente fala, a gente gostaria que todas as pessoas que estão em assistência espiritual participassem do acolhimento de amor. Por quê? É porque é no acolhimento de amor que nós conversamos sobre aquilo que a pessoa vai utilizar para se fazer a autocura. Porque os passes, eles ajudam, eles fortalecem, mas não vão fazer nada que não for, que não seja do que a pessoa tem que fazer por O si Rui só mesma. está pedindo para complementar numa coisa. O porquê do acolhimento de amor e as radiações serem juntas. Ele está pedindo para complementar, por quê? Porque lá, quando existe uma equipe espiritual abrindo, limpando, para que ali a pessoa tenha força para começar a pensar naquilo que é falado Naquilo que ela precisa e naquilo executar, que né? ela precisa executar. E junto com as radiações, então, é feito todo o desbloqueio e a pessoa começa a caminhar. Então, há essa necessidade por causa disso. E aí, voltando, né, ao original, a gente gostaria que as pessoas participassem porque esse é o tratamento dela. Mas daí você falar, ela tem que participar? Entenderam a diferença? Será que a pessoa está madura o Aberta. suficiente, aberta o suficiente para participar de uma reunião como essa? E porque aí a resposta vem. Aqueles que conseguem caminhar e começam a fazer se libertar, como o doutor Inácio está falando, é porque escutou, porque abriu, recebeu todo o auxílio. Aquele que, não, para mim não dá, eu estou colocando meu nome ali, vocês façam, eles vão continuar, eles vão melhorar um pouco, porque vai ser limpo, e depois eles vão continuar na mesma, eles vão retornar, porque vão ter os mesmos problemas, ou então um poucos mais. Até o Porque não momento que fala amadureceu. assim, eu preciso fazer algo diferente. Entendeu? Então, família, né? A gente aqui está num estudo que a gente está se sentindo bem fazendo, a gente percebe que está sofrendo, tendo transformações e no nosso ponto de vista, transformação para melhor. É muito comum nesse momento a gente querer que toda a família esteja fazendo a mesma coisa. Então eles têm que vir participar, têm que fazer evangelho no lar. Não tem nada, ainda não chegou o momento dessas pessoas. Na hora que elas amadurecerem, às vezes elas podem amadurecer e ficarem no mesmo caminho conosco, e às vezes elas podem pegar um outro caminho, que era aquele caminho que ela precisava, e tá tudo certo. Isso. Algo mais? Não. Terminamos Nesse parágrafo, não. Nesse capítulo, não. Não? Encerramos esse capítulo? Encerramos Sim. o capítulo 8. Sim. Sim. Um capítulo de grande aprendizado. Daqui algum tempinho, algumas semanas, a gente retorna. Sim. Capítulo 9.